Bem, pessoal, acho que já deu para todo mundo entrar. Espero que todo mundo esteja bem aí. Eu vou começar a apresentação. Acho que, Rubem, a gente já pode começar, hein? Beleza, vamos começar. Bom dia, pessoal. Carlos Rubinho aqui da Fluke falando. Bem, acho que antes de tudo, deixa eu dar uma apresentada aqui na empresa. Muitos de vocês já conhecem a Getrotech, tá? Vocês chegaram até esse webinário aqui através das nossas redes sociais, mas a Getrotech é uma empresa que já tem mais de 17 anos no mercado, tá? Ela é uma empresa que faz a parte de venda de equipamentos de teste e medição e toda a parte de consultoria, tanto para os departamentos de manutenção, instrumentação, pesquisas e desenvolvimento, para a parte de produção e qualidade, tá? A gente atua em todo o território nacional e um dos trabalhos que a gente faz na empresa é toda a parte de treinamento operacional dos produtos que a gente acaba comercializando. Tá, então a gente faz o desenvolvimento de aplicação, startup de alguns processos, de registradores que a gente comercializa, a gente já deixa ele rodando no processo e trabalha também fazendo esses seminários, a gente faz muito workshop na própria empresa, então a gente faz uma exposição dos produtos na empresa, participa de CIPATES. Tá, esse é um trabalho que a gente costuma fazer aqui na Getrotech e sempre com a ajuda do pessoal dos fornecedores. Tá, hoje a gente vai dividir a apresentação em duas partes, tá? O Rubim, que é o gerente de produtos da Fluke, ele vai estar dando uma introdução de como funciona, o que tem que ser monitorado durante a manutenção dos bancos de bateria, vai dar um pouco de conceito do que seria a parte dessa manutenção preventiva. Logo em seguida, na parte final da apresentação, eu vou mostrar o produto e um pouquinho o que ele tem de função, como que ele funciona, o que acompanha nos acessórios. Eu acho que agora o Rubinho pode ficar com a apresentação e aí qualquer coisa a gente vai conversando aqui durante a apresentação. E se vocês tiverem dúvidas aí, na medida do possível a gente vai respondendo aqui no chat, tá certo? Rubinho, acho que é com você aí. Obrigado, Felipe. Valeu, pessoal. Obrigado pela presença de todos. E como o Felipe falou, né? Se tiver alguma dúvida, manda aí no chat, que no finalzinho a gente reserva um tempo para responder as dúvidas de vocês. E para começar, né, só fazendo uma pequena explanação aqui da agenda, né, dos tópicos que a gente vai abordar nessa primeira parte, falando, né, de análise de baterias, né? Antes de falar da análise propriamente dita, né, a gente precisa falar um pouco também das baterias, né? Então, as aplicações para bancos de bateria, né, questões como autonomia, tempo, dimensionamento dele, né, os tipos de distúrbios, como você fazer, né, qual que é a relevância de você fazer um monitoramento para prevenir esses distúrbios e os tipos de teste que você tem, né, um modelo de relatório que você consegue fazer com a ferramenta que a gente vai apresentar também. E aí, no final, né, como o Felipe já falou, a gente vai mostrar, né, ao vivo como que é o equipamento, como é a operação dele. Vocês vão ver que é algo bem simples, né, mas que tem um ganho aí muito grande. Então, quando a gente fala de aplicação, né, para banco de bateria, bom, hoje, muita evidência, né, a geração distribuída, então sistemas fotovoltaicos utilizam bancos de bateria, sistemas prediais, né, em no-breaks e UPS. Na indústria, você tem desde da parte de no-breaks, né, com baterias estacionárias, geradores, cabines secundárias, né, aplicações críticas, como telecom, então gabinetes de telecom, né, seja em acessos distribuídos ou numa central, né, num data center, onde você tem essa missão crítica, né, que não pode parar, então você tem que ter um sistema ininterrupto. Hospitalar, né, então mais crítico ainda, porque você tá tratando, né, de equipamentos de suporte à vida, muitas vezes, então esses sistemas de bateria, né, a plena manutenção deles, o pleno funcionamento, né, a garantia de que eles vão funcionar a hora que eu preciso, ela acaba sendo mais importante ainda.
uso militar, né? Então submarino, navio, a aeronáutica, você tem aplicações com baterias, com bancos de baterias, né, para essa reserva de energia, e transporte, né, VLTs, locomotivas, né, o próprio VLT mesmo, né, você tem muito conhecido do Rio de Janeiro, ele funciona, né, com um sistema de carga e descarga de baterias, né, então todo ele. Então é aquilo, se uma bateria falha, né, você tem um grave problema no seu sistema de transporte, né, você tem uma disponibilidade no sistema de transporte, gerando aí um estresse tanto para o passageiro quanto para o operador, né, do sistema. E quando a gente fala de autonomia, né, como é que eu determino a autonomia de um banco de baterias? A autonomia do meu banco ela vai ser determinada principalmente pela carga, né, e pela minha bateria. Então, aqui alguns exemplos, né, uma temática simples aqui, só para a gente entender, né, os princípios por trás de um dimensionamento, né, de um banco de baterias. Pegando o exemplo de uma lâmpada incandescente aí, de 100 watts, que funcione a 12 volts CC, e uma bateria de 12 volts, uma bateria veicular, de 60 ampere-hora. Eu posso ligar essa minha lâmpada direto na bateria, né, ela vai funcionar, mas eu preciso saber qual que é a autonomia desse meu sistema. Se eu pegar um alicate de corrente, né, um alicate perimétrico, eu vou medir essa corrente, né, que a minha lâmpada está consumindo, que a minha carga consome, de 8,3 amperes. E eu vou ter o quê? O que a física me diz? Né? Que a minha corrente de descarga ela é a minha potência da carga pela tensão da bateria. Né? Então, ao mesmo tempo, ela também é a minha tensão da bateria pela impedância da carga. Se a gente trouxer para o nosso exemplo aqui, eu vou ter a minha corrente, né, de 8,3 amperes, mais a minha autonomia aparente, né, a autonomia teórica que eu preciso, né, é uma autonomia dividindo, né, meramente a minha quantidade de ampere-hora total pela carga do meu sistema, né, eu vou ter uma autonomia de 7,22 horas. Não são 7 horas e 22 minutos, 22 a fração da hora, né? A hora vai só até 60 minutos, então fazendo essa proporção, seria uma autonomia de 7 horas e 13. Então aquela minha bateria de 60 ampere-hora, ela vai aguentar aquela minha carga de 100 watts por 7 horas e 13 minutos. Só que isso, né, como a gente sabe, tudo no mundo, né, você tem o teórico e você acaba tendo o real, existe um chamado fator de eficiência de um sistema, né, o fator de eficiência da bateria. Então, conforme aumenta a tecnologia, né, a construção, a eficiência da minha bateria, eu vou ter um fator maior, um fator melhor. Então, baterias automotivas, elas chegam a média 30%, estacionárias já têm uma autonomia, uma eficiência de 50%, e baterias de alta eficiência, como o nome diz, né, você tem acima de 75%. Então, fazendo uma conta rápida aqui para o nosso, né, adicionando esse fator de eficiência para o nosso sistema, ele, na verdade, ele vai acabar reduzindo, né, para 30% daquilo que a gente calculou inicialmente. Então, ao invés de 7 horas, 7 horas e 13, eu tenho 2 horas e 10 de tempo de bateria. Então, eu tenho aqui que a minha carga, na minha carga, no meu sistema, essa minha alimentação de baterias com essa minha carga, então esses 60 ampere-hora a 12 volts vai alimentar 100 watts em 12 volts por um período aí de 2 horas e 15 minutos. E aí, né, entra o meu banco de baterias. Meu banco de baterias ele não funciona só como um fornecedor de carga, ele também precisa recarregar. E como é que eu dimensiono o carregador desse meu banco de baterias, né, dessa minha bateria? Então, eu tenho ali o meu carregador e uma configuração dele, né, uma característica que ele me dá é a tensão. Então, qual é a tensão que ele vai suportar de carga e a corrente que ele vai fornecer para o carregamento dessa bateria ou desse banco de bateria.
Então, eu tenho que a minha corrente de recarga, né, a corrente do carregador, ou medição, no nosso caso aqui, 5 amperes, ela tem que casar, né, eu tenho que relacionar ela com as especificações da minha bateria. Né? Então, o próprio fabricante da bateria, ele vai determinar numa bateria, né, para uma determinada quantidade de ampere-hora, qual que é a carga mínima que eu preciso num carregador para que ele funcione como um carregador efetivamente, né, do meu sistema. Fazendo essas contas aqui, né, que é basicamente utilizar a capacidade da minha bateria dividido pelo tempo de recarga, né, pela corrente de recarga, desculpa, o seu tempo de recarga ele vai girar ali em torno de 12 horas. Né? Então, na falta de interrupção, né, de energia, o meu carregador ele vai conseguir suprir energia por 2 horas e 10, como a gente viu naquele cálculo anterior, só que para ele recarregar, né, ele precisa de 12 horas, né, de fornecimento de corrente para ter essa carga completa. É bem importante, né, acontece bastante do superdimensionamento também do carregador. Né? Então, a bateria, conforme você aumenta a tensão da sua bateria, né, você precisa de uma corrente menor. Né? Se você pensar na lei de Ohm, essa é uma relação direta ali, dada que a resistência da sua bateria é a mesma. Então, naquela situação que a gente apresentou, né, naquela situação de recarga, a autonomia real do seu sistema vai ser de 2 horas e 15, como a gente tinha calculado, e o seu tempo de recarga, ele vai ser de 12 horas. Então, mostra a importância aí de um bom dimensionamento do seu sistema de bancos de bateria. Você não vai ter aí um tempo de recarga, né, próximo do tempo de autonomia. O tempo de recarga ele acaba sendo muitas vezes maior, né, quando você trata aí de um banco de baterias, de um sistema maior e mais complexo. Então, dimensionando o seu carregador de baterias, o que ele não é só simplesmente, né, um injetor de corrente. Você tem ali um controlador também de carga e descarga dentro do seu banco de baterias, que acaba controlando, né, qual que é a tensão de corte daquele sistema. Né? Por quê? Porque a bateria, ela é dimensionada pelo fabricante, a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, sempre com limites. Né? Então, tanto limites de inferior quanto superior na tensão de carregamento daquela bateria. Mas como assim? Então, pensa que, né, exemplificando, você tem uma bateria, né, de 12 volts. O fabricante especifica que a tensão mínima para carregar ela é de 11,7 e a máxima 14,3. Quando eu fico fora desses limites, né, então se eu tenho algum problema no meu carregador, então se o meu sistema ali de no break, de UPS, ele já está deteriorado, ele eventualmente sofreu algum dano, não foi feita a manutenção nele, ou eu não estou fazendo essas medições de tensão fornecida pelo meu controlador, eu posso ter alguma dessas situações. E aí o que normalmente acontece? Quando eu tenho uma subtensão, ou seja, uma tensão abaixo daquela tensão mínima, né, requerida pelo fabricante da minha bateria, eu posso ter problema de sulfatação. Né? Sulfatação é uma reação química que vai acontecer ali dentro do meu sistema, né? Eu estou falando de baterias chumboácidas, é importante a gente pontuar isso. Então, essa sulfatação, ela vai deteriorar, né, a vida da minha bateria. Da mesma forma que a hora que eu aplico uma tensão, né, acima da minha tensão máxima de recarga, eu posso ter um superaquecimento no meu sistema, né, eu estou aplicando uma tensão maior do que o que ele foi projetado, do que ele foi dimensionado. Esse superaquecimento, né, ele pode causar uma evaporação do ácido. Né, então, então, a eficiência da minha bateria, né, e aí o ácido vai evaporando, a temperatura vai aumentando
cada vez mais, ao ponto que eu chegue até a colagem das placas, né? Então, as placas, pensando numa bateria chumbo ácida, as placas que não se encostam, você pode ter uma colagem nela e um aumento, né, na resistência, na resistividade do meu sistema. Por isso é importante, né, eu ter sempre um carregador de qualidade, né, e que vai suprir a demanda, a necessidade de tensão das baterias, né, do que o fabricante das minhas baterias pedem, né. Quando eu faço essas medições, né, algumas medições eu posso fazer com multímetro, né, então eu faço a medição da minha entrada do meu carregador, né, a tensão do meu carregador, às vezes a tensão de saída do meu carregador ou a corrente de saída, eu também consigo fazer ela, né, do meu carregador para minha bateria, utilizando multímetros e alicates. Então, medir essa corrente é algo controlável, é algo simples de eu controlar, de eu ter isso no dia a dia, né, esse tipo de manutenção no dia a dia. Só que esse tipo de configuração, esse tipo de medição, ele acaba não sendo o ideal na grande maioria das vezes, então, todos os tempos. Falando um pouquinho, continuando um pouco sobre as configurações, né, de bancos de bateria, então, o que a gente tem? A gente normalmente tem associações de bateria em série. Quando eu associo baterias em série, eu estou somando o nível de tensão, então eu estou somando a tensão entre elas. Então, aqui se eu tiver 4 baterias de 12 volts, me resulta num sistema de 48 volts, né? Só que a capacidade, né, a quantidade de ampere-hora desse meu sistema, ele acaba sendo igual, ele é o mesmo. Eu não aumento a autonomia do meu sistema, eu aumento a tensão dele. Se eu mudo essa minha associação para paralelo, eu vou ter uma soma das correntes. Então, na hora que eu faço a minha associação em paralelo, eu vou ter a mesma tensão, né? Então, lembrando lá da elétrica básica, né? Quando eu tenho geradores em paralelo, eu tenho a mesma tensão, então todos eles vão me entregar a mesma tensão de saída, porém, eu tenho uma ampliação na autonomia. Então, se eu tenho 4 baterias, eu vou somar, né, a autonomia dessa bateria. E eu também tenho associações, né, que elas são, a gente chama de associação mista, associação série paralela. Então, nesse tipo de associação, eu vou ter tanto o aumento na minha tensão, quanto o aumento na minha capacidade. Então, eu vou, utilizando aqui as mesmas 4 baterias dos exemplos anteriores, eu vou ter uma tensão 2 vezes maior, porque eu fiz uma associação em série, e eu vou ter a minha capacidade também 2 vezes maior, porque eu fiz uma associação em paralelo. Com isso, eu consigo ampliar a tensão do meu banco de baterias, ao mesmo tempo que eu amplio a capacidade dele. Então, são formas de construção, né, de bancos de bateria que você normalmente encontra nas mais diversas aplicações. Então, você tem bancos com saída, né, se a gente pegar aplicações de telecom, então saída de 48 volts, dependendo do fabricante do no-break, do UPS, você vai ter esse tipo de tensão. Você tem sistemas, né, de baixa tensão e alta capacidade, que trabalham ali na faixa de 2 volts. Então, tudo vai depender da aplicação do seu sistema, seja ele num sistema de telecom, seja num sistema de subestação, seja num sistema predial, né, industrial. A gente fala, né, em acidentes, que tipo de acidente que pode acontecer num banco de baterias? Então, assim, se eu compro o meu banco de baterias, o fabricante me diz que aquelas baterias têm 2 anos de garantia, 2, 3 anos de garantia, eu instalo aquelas baterias, não faço nenhuma manutenção, não faço um comissionamento, né, eu simplesmente instalo, elas estão instaladas, eu vou medir ali a tensão, vou ver a corrente de saída, eventualmente,
está tudo, muitas vezes, conforme o fabricante especifica na hora que eu instalo, e aí eu deixo de fazer manutenção nesse banco de baterias. Ou o meu banco de baterias ele já é um pouco mais antigo, né? Eu tenho uma manutenção preventiva programada, né? E muitas vezes quando a gente fala de manutenção preventiva em banco de baterias, acaba sendo troca tudo a cada período de tempo, né? Então o cliente, o usuário acaba muitas vezes trocando a cada 2, 3 anos. Bom, essa bateria chumbo ácido, eu sei que ela é feita para ela tem uma autonomia ali, uma vida útil próxima de 2, 3 anos, então a cada 2, 3 anos eu troco tudo. Só que o meu carregador continua o mesmo. Só que eu não faço esse tipo de avaliação. Então eu vou cada vez mais aumentando, né, essa capacidade, dando margem para problemas, para acidentes acontecerem. Então, né, não só essas instalações, mas ligações, associações incorretas também podem causar esse tipo de problema. Misturar diferentes fabricantes de bateria, né, que têm configurações diferentes, então diferentes características. Às vezes um suporta uma tensão um pouco maior do que o outro, uma tensão de carregamento um pouco maior do que o outro. Então você vai ter essas diferenciações, né? Então uma vai acabar sofrendo mais do que a outra. Você pode ter uma explosão eventualmente, se você tiver pessoas próximas, né, na hora que esse acidente acaba acontecendo. Então queimadura, eletrocução, são diversos acidentes que podem acontecer, porque, né, lembra que a gente está falando não só de um sistema de energia, muitas vezes um sistema de potência com uma corrente muito alta, mas também um sistema químico, né? Então você tem ácido ali dentro das baterias, isso pode causar muitas vezes acidentes bem graves. E também, né, você encontra muito no mercado, né, aquelas baterias que são as chamadas baterias livres de manutenção. Então, as baterias seladas, então, que você não precisa ficar completando com água, né, nem nada do tipo. Do jeito que você compra, você instala e assim ela né, deveria funcionar. Só que mesmo essas baterias, né, elas podem sofrer desgastes, né, e você precisa fazer um acompanhamento delas. Porque aquilo, né, o que garante para você, e aí, muitas vezes independente da qualidade do fabricante, do renome do fabricante, mas às vezes acontece, né, de um erro no processo, um transporte, né, feito de forma adequada, né, um choque, né, maior do que o permitido. Então essa bateria, que ela deveria, né, ser livre de manutenção, de um fabricante de renome, ela pode apresentar problemas, né? Então problema de corrosão, dependendo do ambiente, curto interno, sulfatação, o ácido pode secar, ou o plástico pode secar, dependendo das suas condições ambientais. Você pode ter alguma falha na vedação e a bateria estufar. Então, né, por melhor que seja o seu sistema, ele não está livre, 100% livre, né, de toda e qualquer falha, né? Então, por que essas baterias, né, acabam falando, como eu já tinha dito, né? Então, fuga térmica, né, conexões terminais soltos. Então, quando você tem uma conexão um pouco mais frouxa, né, que você não usou um torquímetro, não foi feita corretamente, você pode ter por efeito Joule, você tem um aquecimento naquele ponto, e esse aquecimento ele vai prejudicar a sua bateria, né, o excesso de carga e descarga. Se você tem um ripple muito grande, a gente vai falar um pouquinho disso um pouquinho mais para frente, ou mesmo tempo de uso, né, se o seu banco de baterias já tem um certo tempo ali de uso. E quando a gente fala de banco de baterias, né, existe algo que a gente sempre chama de efeito laranja podre. O que é o efeito laranja podre? Uma bateria problemática no seu sistema, no seu banco, ela vai acabar contaminando as outras, né? Ela vai afetar a vida útil das outras baterias, porque ela pode aumentar a carga de tensão, né,
exigida pelo carregador, então ela vai ter um aumento na resistência interna dela, ela pode acabar solicitando mais corrente, então você pode abaixar também essa tensão. Eventualmente, um terminal de alta impedância, né, ele pode aquecer aquela bateria, e aí também aquecer as baterias adjacentes a ela, e aí, sucessivamente, você vai ter um problema generalizado de aquecimento. E muitas vezes, né, a hora que você precisa desse banco de bateria, que é que você descobre esse tipo de falha. Porque é quando você precisa dele, que a sua alimentação cai e a carga começa a puxar, a demandar energia, que essas baterias muitas acabam, né, por vezes, falhando, às vezes até explodindo. Então, como evitar isso, né? Então, qual é a forma que a gente que existe no mundo aí para você determinar, né, em que momento da vida útil aquela minha bateria ela está? Pelo princípio da resistência interna dessa bateria. Então, muitas vezes eu vou fazer uma medição nessa bateria, ela vai ter a minha tensão, né, a minha tensão ali do jeito que ela foi projetada. Só que se a minha tensão é constante, mas a minha resistência aumenta, né, a minha corrente, a corrente dessa bateria, ela vai diminuindo. Então, a hora que eu preciso dessa bateria, né, que eu vou utilizar a autonomia dela, por essa resistência alta, eu já não tenho mais ela já não consegue mais me fornecer, né, o que eu preciso. E por que, né, por que a gente fala em utilizar a resistência interna? Nesse gráfico aqui a gente pode perceber, né, capacidade. Se eu fizer uma análise da capacidade da minha bateria, é comum ela, ao longo da vida, ir diminuindo. Só que eu tenho limites ali dessa minha capacidade que eu posso aceitar essa diminuição ou não. Isso vai conforme o meu dimensionamento e o meu controle desse banco de baterias. Se eu pensar na tensão, né, a tensão ela só vai cair num banco de baterias, né, numa bateria especificamente, quando já for tarde demais, quando ela já não tem, né, muitas vezes, capacidade de fornecer corrente nenhuma. A minha resistência interna é tão alta que eu já não tenho mais capacidade de fornecer corrente nenhuma. Então, se eu faço esse controle pela minha resistência interna, né, a minha faixa aqui, ó, ele praticamente vai até quase o final da minha faixa de substituição, né, porque, beleza, o meu verde aqui é a minha faixa de serviço, onde tudo está constante, tudo está lindo, maravilhoso, perfeito. A hora que eu entro na minha fase de substituição, né, então eu começo a ter uma degradação do meu sistema, é só no final dela, ou seja, eu consigo aproveitar ao máximo a vida útil da minha bateria, né, até o momento que ela começa a subir essa resistência. E aí, nesse momento que ela começa a ter um aumento na resistência interna, é quando ela entra na minha taxa de falha. Então, eu consigo ter a maior vida útil da minha bateria quando eu utilizo o meu método da resistência interna. E como é que eu meço a resistência interna de uma bateria? Com multímetro? Não. Com milionímetro? Ou micronímetro? Não. Com alicate, amperímetro, vendo a corrente, ou utilizando teste de descarga, como? Né? Como é que eu faço esse controle? Né? Eu faço controle na prancheta, como é que eu faço? Aí é o que a gente vai apresentar para vocês, o BT521, que ele é um analisador de baterias, né? E aqui já na tela dele você consegue ver, né, o que ele está medindo. Então ele está trazendo aqui para mim miliohms, e aí quando a gente fala de resistência interna de bateria, a gente está falando na casa dos miliohms mesmo, então a resistência muito baixa, e a tensão naquele meu polo. Isso são só 2 parâmetros que esse equipamento consegue, né, que eu estou mostrando aqui, mas que esse equipamento consegue trazer, fora todos os outros testes que ele vai ter. Então essa é a carinha dele,
né, do BT521. Então, por que eu falei tudo aquilo? De baterias, de carregador, de tensão necessária, né, de resistência interna, temperatura. Por que eu falei tudo isso de um banco de baterias, né, de um sistema de banco de baterias? Para mostrar esse cara aqui. Por quê? O que ele vai trazer, né, de benefício para mim na hora de fazer medições? Primeiro que ele vai medir, né, como eu já falei, resistência interna, tensão. Essa sonda dele aqui, ó, você tá vendo que essa ponta mais gordinha aqui, isso daqui é um pirômetro óptico, um pirômetro para medir temperatura mesmo. Então ela vai medir a temperatura no polo negativo da minha bateria, né? E ela tem toda uma interface para eu fazer esses testes, né, de forma sequencial e seriada. Então ela tem toda uma facilidade, a gente vai mostrar isso no finalzinho, na hora que o Felipe for mostrar o equipamento para vocês. Uma outra dúvida também que o pessoal sempre pergunta, né? Fala, nossa, mas por que essa sonda aqui tão grande, né? Essas garras tão grandes? Essas garras grandes, ela tem esse tamanho, esse formato, por uma questão de ergonomia, né? Porque imagina você fazer uma medição uma a uma num banco de baterias, né? De 100, 200, 300 baterias, com uma ponta de prova do tamanho de um multímetro, por exemplo, da ponta de prova de um multímetro, por exemplo. É anti-ergonômico, né? É desagradável, você não tem agilidade, você não tem posição, né? Haja costas para fazer tudo isso, né? Ou muitas vezes você tem um armário que teoricamente, você teria que enfiar o braço lá dentro se você tivesse garras, né, sondas menores. Com essas sondas maiores, ela permite você, né, todos esses graus de liberdade, né, na hora de fazer uma medição. Então, beleza, Rubim, mas fora, né, resistência interna e tensão, o que mais que esse cara consegue fazer? Muitas vezes a gente ouve falar do teste de descarga, né, de um sistema de banco de baterias. É como muitas vezes, né, a única forma, na verdade, que você tem de determinar se um sistema está bom ou não. E o que acabam fazendo, né, nesses testes de descargas, é quando você interrompe a alimentação do seu sistema e aí faz o seu sistema de UPS, de banco de baterias, o seu no-break funcionar e calcula quanto tempo até desligar tudo. Aqui ele coloca uma carga, a gente coloca cargas lineares e não lineares, às vezes isso é feito com um banco de resistências, né, para simular uma carga, e aí você descarrega esse banco até a sua exaustão para saber o tempo que ele vai conseguir suportar. O problema desse teste é que ele é um teste destrutivo. O que é um teste destrutivo? Ele está estressando o meu sistema. Então, o que me garante que essas baterias, que a hora que eu chegar no final da carga dessas baterias, todas elas vão voltar à sua plenitude, à sua normalidade? Alguma coisa pode acontecer, né, nessa descarga aí, e esse estresse, né, desse banco de baterias, ele também vai diminuir a vida útil, porque é isso, né? Lembra lá que a gente até abordou isso um pouquinho atrás. Quanto mais eu uso o meu banco de baterias, o meu sistema, né? Quanto mais cargas e descargas eu tenho no meu banco de baterias, menor vai ser a vida útil dele. Então, toda vez que eu faço um teste de descarga, eu estou destruindo, né? Eu estou diminuindo a vida útil desse meu sistema. Quando a gente passa para um BT, né, o que ele vai fazer? Esse teste de descarga, ele acontece, você interrompe o fornecimento, da mesma forma, né, que você faria no outro, só que você não conta até o final, né, você não espera seu banco descarregar completamente. Você consegue determinar passos, né, de medição, e aí o próprio equipamento ele vai conseguir fazer uma curva de extrapolação, né, desses passos, dessas medições, para te entregar uma estimativa de vida, de autonomia desse banco de baterias, desse sistema de UPS. Então, ele continua sendo um teste destrutivo, mas você não precisa chegar até o final do seu banco de baterias. Você consegue fazer esse teste, né, utilizando uma
uma fatia segura, né, da sua autonomia total, do seu tempo de descarga total, e com estresse muito menor para o seu banco de baterias, para suas baterias e para o seu sistema de inversor e retificador. Um outro ponto também que você pode analisar e que é importante analisar é o Ripple, né, o teste de ondulação. Então, o meu sistema aqui, né, eu tenho um sistema de inversor, né, retificador. O que o retificador basicamente vai fazer? Ele vai pegar a minha onda, né, o meu sinal AC, a corrente alternada que chega, né, do meu sistema de alimentação, da minha rede, né, da minha cabine primária, da minha cabine de distribuição, ele transforma isso numa tensão, né, numa tensão DC. Então, chega a minha tensão AC e sai a minha tensão DC para carregar a minha bateria. E aí você, né, tem lá a sua onda AC, você vai fazer uma retificação. Normalmente essa retificação ela é precedida, né, de um capacitor, um sistema de capacitor. E aí, né, pela carga e descarga do capacitor, você tem o seu Ripple. Então eu tenho... se eu extrapolar isso daqui para algo bem comprido, eu vou ter praticamente o meu sinal DC. Só que todo sinal DC ainda tem um pouco de componente AC. Então você não consegue eliminar, por melhor que seja o seu retificador, mais, né, melhor projetado, ele ainda vai ter um pouco de ripple, de ondulação. E esse ripple, dependendo do tamanho dele, né, dependendo da intensidade dele, ele pode causar problema no seu banco de baterias. Então, lembra lá, quando a gente fala das causas de aquecimento de um banco de baterias, né, pode sobreaquecer um banco de baterias e, consequentemente, diminuir e muito a vida útil dele, é quando você tem uma tensão de ripple muito elevada. Então, esse é mais um teste que você pode fazer com o BT, né, 521. E aí, beleza, mas eu tenho todos esses testes, né? Então, toda vez que eu for fazer uma medição, eu vou fazer todos esses testes no meu sistema? Não. Né? Se a gente pensar aqui, seguindo uma recomendação da I3E, né, no padrão 1188 de 2005, ele vai fornecer o quê? A recomendação de inspeção. Né? Então, como é que eu faço a minha preditiva no meu sistema de banco de bateria? Né? Então, mensalmente, eu vou lá, meço, né, a tensão, né, de saída, tensão de corrente do meu carregador. Eu meço a corrente de flutuação, né, do meu sistema também. Então, quanto que o meu carregador ele tem ali flutuando, né, alimentando as minhas baterias o tempo todo. E a temperatura ambiente, né, eu preciso estar numa sala com temperatura ambiente controlada, afinal, né, um sistema de potência, o ideal é que ele esteja o mais refrigerado possível. Trimestralmente, então eu vou lá e faço a minha revisão de tensão, né, de flutuação, medida nos terminais da bateria, continuo medindo, né, minha corrente de flutuação, aí entra para mim, né, aquela temperatura no terminal negativo da minha célula e a minha resistência interna. Unidade a unidade, célula a célula, bateria a bateria. Por esse controle de resistência interna, eu consigo saber em que momento da vida útil da minha bateria ela está. Então, o ideal é que eu faça esse teste, acompanhe a vida útil do meu sistema, e o que eu consigo com isso? Né? Eu consigo que, por exemplo, se eu faço de forma preventiva uma substituição a cada 2 anos de um banco de baterias inteiro, fazendo uma manutenção preditiva dessa, medindo periodicamente a minha resistência interna, e aí o periódico, você não precisa fazer isso todo mês, né? Uma recomendação trimestral. Óbvio que se você fizer isso mensalmente, vai ser muito melhor, você acaba tendo um controle muito maior, mas fazendo esse controle da minha resistência interna, eu muitas vezes, talvez eu não precise trocar a cada 2 anos todo o meu banco de baterias.
eu troco aquelas baterias que estão mais degradadas, que estão degradadas, na verdade. Então, talvez eu troque só metade delas. E aí eu consigo postergar esse investimento da outra metade para o ano seguinte. Né? Ou no ano seguinte, aquela metade que eu não troquei, ela pode só metade dela ter algum problema. E aí eu vou postergando, eu vou mantendo a melhor eficiência, né, do meu banco de baterias e a melhor eficiência financeira também, né, na hora de substituir. Então, beleza, eu vou lá e faço todas essas medições. Eu tenho lá todo o meu plano de manutenção preditiva, de troca de baterias, e como é que isso vem para mim, né? Como é que eu consigo enxergar esse banco? Como é que isso vem como um relatório para mim? A hora que você faz a medição, né, naturalmente, na primeira medição que você faz, o que é registrado? Isso aqui é um exemplo de uma tabela que você extrai do BT 521. Então, você consegue assignar, né, um ID para cada bateria, né, para cada fileira. Então, você faz a configuração dentro do equipamento da forma que você tem disposto o seu banco de baterias. E aí, em cada medição, ele vai medir a resistência interna, a tensão. Aqui é um exemplo, né, de um sistema de 2 volts. E a temperatura no terminal negativo. Então, é isso, e você vai medindo. Para cada equipamento, você vai medindo. Rubem, tem um aqui com sinal negativo. Né? O que é isso? Que tensão? Ela é um gerador dentro do seu sistema? Muito provavelmente, a hora que foi feita essa medição aqui, a pessoa que estava fazendo a medição inverteu os polos. Né, na hora de fazer a medição. Lembra lá que as garras, você tem uma vermelha e uma preta, né, polo positivo e polo negativo. E aí você vai ter toda uma lista, né, com um monte com várias medições de bancos, né, de baterias. Então, cada uma com um valor diferente de resistência interna, né? E aí, beleza, mas como é que eu consigo determinar, né? Eu sei, beleza, eu medi a resistência interna. E aí, como é que eu consigo determinar o que está bom e o que está ruim? Você configura dentro do equipamento o que é uma sobre-resistência, né, de warning, né, de aviso e de falha. Então, vamos supor, né, aqui que a minha resistência de warning, minha resistência interna normal, ela é de 0,5 miliohm. Meu warning é quando ela passa de 0,06 miliohms. E quando ela chega em 0,775 miliohms, já quer dizer que aquela minha bateria falhou, que ela já não é mais um acumulador no meu sistema, ela é uma carga, né? E essas baterias elas precisam ser trocadas. Beleza, Rui, mas como é que eu sei a resistência interna de uma bateria? Como é que eu descubro isso? Você pergunta ao fabricante. O fabricante, quando ele faz, né, a resistência, ele faz a bateria, ele tem, né, por padrão, a resistência interna daquela bateria. Né? Então, a corrente de recarga máxima para cada bateria, né, quanto cada uma daquelas baterias vai suportar, e qual que é a resistência interna, né, média daquela bateria. Então, por essa resistência interna que o fabricante da bateria vai te dizer, você determina quais são os seus limites de aviso e seus limites de falha. E como é que o BT ele faz essa medição? Como é que ele faz essa medição? Por que eu não consigo fazer com um multímetro? Se vocês lembrarem lá da ponta, e aí depois o Felipe ele pode mostrar um pouquinho melhor como é que é a ponta da sonda do BT, ela é uma medição a 4 fios. Né? Então, você tem tanto uma injeção de sinal, né? Se eu pegar ali o BT numa bancada, ele ligado no osciloscópio, medindo o sinal. Né? Ele tem tanto uma injeção de sinal, então ele vai injetar uma senoide, né, numa frequência específica ali, próximo de 1 kHz, e com os outros terminais, né, ele vai ler esse sinal e determinar, né, qual que é a resistência, né,
Ele vai injetar uma corrente, depois ele lê a corrente e aí ele consegue determinar qual que é a resistência interna daquela bateria. Por isso que fazer essa medição com um multímetro não dá certo. Ele não consegue medir, né? Ele não tem a capacidade de injetar esse tipo de sinal e ler, né, de forma independente. Ele não tem ali quatro fios, né, isolados um do outro para poder fazer esse tipo de medição. Então, esse é o BT, esse sinal bonito, essa senoide. E aí você tem também outros equipamentos no mercado que dizem que faz a mesma coisa também, né, e acabam injetando aí alguns sinais, umas coisas meio estranhas aí, e você não consegue determinar muito bem, né, não tem uma precisão muito boa na hora de fazer a medição. Mas uma das grandes vantagens do BT, né, e que você dificilmente vai encontrar em outros equipamentos, é a repetibilidade da medição. Essa repetibilidade, ela né, como todas as ferramentas da Fluke, né, ela é um compromisso nosso no desenvolvimento dos nossos produtos, né? Então, a hora que você pega um equipamento desse na mão, você está medindo miliohms, uma resistência muito pequena, você vai ter repetibilidade na medição dessa resistência. E agora é mão na massa. Vamos mostrar um pouquinho, o Felipe vai mostrar um pouco para vocês como que é o BT. Beleza, eu já vou aqui compartilhar minha tela, deixa eu aqui só um segundinho. Legal. Então, acho que vamos começar, deixa eu só mostrar aqui o que acompanha o equipamento, aí a gente entra um pouquinho no detalhe, tá? Que eu tenho o analisador de bateria, tá? Ele tá com as pontas inteligentes, então eu tenho toda a indicação do meu display, deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui, não sei se é reflexo, eu tenho direto na minha ponta de prova. Essa ponta, além de me fazer o teste, de eu ter a indicação de resistência, de qual bateria eu estaria testando num método de sequência, por exemplo, num teste em série das baterias, eu também tenho a indicação de temperatura, que nem o Rubim falou. Tá? O equipamento, ele também, no 521, ele acompanha as extensões, então eu consigo substituir por uma extensão maior para alcançar, por exemplo, no fundo de uma gaveta, que nem o Rubim falou, na hora que eu tiver uma série de baterias grande, para alcançar as baterias do fundo, eu tenho uma extensão para essas pontas de prova, e eu tenho as pontas mais simples, que são as pontas que acompanham os modelos de entrada, por exemplo, o BT510. Ela é uma ponta que eu tenho também a ativação do teste, eu faço o teste só apertando direto na ponta, eu não preciso mexer no equipamento, simplesmente eu seleciono a bateria e aperto para salvar. Outra coisa, esse equipamento, como ele mede a corrente total do meu sistema, ele já vem com as pontas de prova para medir até 400 amperes. Ele pode medir também a tensão do sistema, como se fosse um multímetro, então ele também tem a função de multímetro, e aí tem mais alguns acessórios, pontas de prova, peça para fazer a calibração do equipamento, a mala de transporte e um coldre para você deixar ele na lateral, como se fosse na lateral, para não precisar estar mexendo nele. Vamos mostrar agora como que funciona o equipamento. Tá? Como o Rubim falou, eu tenho os testes como se ele fosse um multímetro, então ele vai estar fazendo a medição de tensão alternada e contínua. Nesse caso, eu vou estar usando a ponta de prova de multímetro. Tá? É a mesma ponta que você usa em qualquer equipamento da Fluke, ela é uma ponta isolada para 1000 volts, eu tenho a categoria de segurança, eu posso ter uma categoria 4 ou uma ponta categoria 3. Tá? E isso é um detalhe muito importante, porque quando eu for testar a bateria, como a resistência que eu vou estar medindo é muito baixa, questão de miliohms,
eu tenho, por princípio, um outro tipo de medição, que é o princípio da ponta Kelvin. Então, eu tenho uma ponta a 4 fios. Tá? Então, se vocês... Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui no detalhe. Se vocês olharem a pontinha de prova, eu tenho um contato interno e um contato externo. Tá? Um que é para fluir a corrente e outro para medir a tensão. Em cima disso, fazer a medição de resistência. Tá? Então, por isso que ele é um equipamento tão preciso. E com essas pontas, nessa função de medição de tensão, a tensão máxima é de 60 volts. Deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui. 60 volts, tá? Então, o BT, ele faz a medição até 1000 volts, só que é a medição usando as pontas de prova de multímetro. Então, eu tenho as duas medições, então ele vai medir a tensão total do meu sistema, do meu banco, e para testar as baterias, eu vou testar individualmente aí a bateria no máximo com 60 volts. Eu falo isso porque é o que acaba gerando um pouquinho de confusão aí. Além disso, ele tem o teste de descarga, que o Rubinho conversou, eu tenho o teste de Ripple para ver a qualidade do meu carregador, e eu tenho as opções de visualização de memória. Eu queria mostrar para vocês aqui o que é muito interessante, é o teste sequencial. Nesse teste sequencial, deixa eu tirar aqui um pouquinho o reflexo. Neste teste sequencial, é possível o quê? Configurar um banco. Então, deixa eu mostrar aqui como funcionaria. Apertei, eu tenho as memórias internas. Deixa eu aproximar um pouquinho mais. Então, nesse teste, eu já configurei, por exemplo, que o local onde eu estou medindo é a Getrotech. Eu configurei um nome de dispositivo, então eu coloquei o banco 21. Eu consigo colocar identificações de número de série de bateria, mais algumas informações. Todas essas informações vão ficar salvas num único arquivo, que eu consigo descarregar para o meu computador, ou então via Bluetooth para o Fluke Connect, que é uma ferramenta que usa nos smartphones. E aí eu tenho as informações, por exemplo, quantas baterias que eu tenho no meu banco. Eu estava testando, enquanto você estava na apresentação, eu acabei testando 3 baterias. Então ele está mostrando que das 32, eu já testei 3, mas eu não terminei. Onde eu quero começar? Isso aqui é legal também, porque às vezes você tem uma sequência de várias baterias e a mais lógica de você chegar, a mais próxima de você, por exemplo, é a 12ª bateria, até pela fileira, são 3 fileiras de bateria. Você pode falar para ele começar na 12ª. Eu vou mostrar para vocês como que fica a tela. Tenho mais informações de bateria, então eu estou falando pelo meu fabricante, é uma bateria de 5 ampere-hora. E vamos lá, deixa eu mostrar como eu consigo editar essas informações, salvar, eu consigo deixar isso pré-selecionado, eu consigo fazer isso no meu computador e fazer o upload para o equipamento. E quando eu for começar a fazer o teste, ele já vai me mostrar uma tela nessa sequência. O que eu tenho? Então eu vou ter na tela o valor de resistência, eu tenho o valor de tensão da última bateria que foi testado, eu tenho as informações de configuração, tenho indicando que eu estou na bateria 3 de 32, e o legal é essa barrinha aqui. Se vocês repararem, eu tenho lá a marcação com 3, deixa eu chegar mais próximo aqui, com 3 ticadinhos, quer dizer que já fiz 3 testes e esse teste já foi aprovado. Então eu consigo a qualquer momento escolher uma posição, se eu precisar sobregravar, ou então eu já ponho na sequência. Então o que eu faria normalmente? Eu tenho uma bateria, eu venho com a ponta de prova, só encosto os 2 contatos, né, com aquela molinha, ele já começa a fazer o teste. Fez o teste, ele já vai me armazenar na memória, então eu já tenho o valor de resistência da bateria, eu tenho a tensão que foi medido, já completou que a bateria 4 foi aprovada e já partiu para 5. Então, na prática, o que eu faria? O teste, depois de configurado, seria somente isso. Eu venho, encosto, fez o teste, aprovou, tiro e parto para a próxima. Tiro
e parto para a próxima. Então, o tempo que você vai perder, na verdade, é só entre colocar a ponta de prova entre uma bateria e outra. O equipamento já vai fazer o armazenamento automático. Eu posso também já selecionar alguns limites. Isso foi uma pergunta do pessoal, eu deixei lá selecionada para a gente responder no final. Mas eu consigo criar um limite. Nesse limite, eu consigo falar qual que é o limite inferior de tensão. Então, isso aqui vai ser para aprovar ou reprovar a bateria. Então, essa bateria minha aqui é uma bateria de 6,75 volts. Tá? Então, se chegar, por exemplo, a 5,75 volts, ele já vai me indicar que está com uma tensão inferior e já vai me falar que essa bateria está com problema. Eu consigo colocar um valor de referência, que também foi uma outra pergunta que o pessoal já me fez aí. Então, eu tenho ou tabelas de fabricante, o fabricante da bateria já me fala qual que é a resistência aceitável da bateria ou de uma bateria nova, ou eu vou fazendo os testes e aí eu consigo saber o comportamento de cada uma dessas baterias, tá? Eu consigo limitar um valor para ele me dar um aviso. Então, se esse valor de resistência for mais alto que 10% do valor nominal, ele já vai aparecer onde eu tinha aquele ticadinho que passou no teste, ele ia me aparecer uma exclamação. Nessa exclamação eu já sei que eu já tenho uma resistência maior, já seria uma atenção. E se passar em 20%, seria um valor de problema. Como eu posso pegar a qualquer momento e editar esse valor. Então, eu posso editar a tensão e eu posso editar o valor de resistência. Então, eu vou colocar uma resistência mais baixa aqui, que todos os testes que eu fiz, que estavam por volta desse 20, ele já está me dando aqui o ticadinho de atenção, uma exclamação de atenção. Eu vou abaixar um pouquinho mais, para vocês verem como agora ele vai mostrar que está rejeitada a bateria. Então, vou colocar, por exemplo, 14,5 miliohms. Então, confirmei. Se vocês repararem aqui, ele já está dando falha. Se eu fizer um novo teste agora, ele já me indicou na tela. Você já tem a indicação de falha na tela. Você já tem a indicação de falha na minha ponta, e eu também tenho a opção dessa ponta, que eu desliguei o som do equipamento, mas ele pode estar, inclusive, falando. A ponta vai falar fail, pass, e o warning de atenção, tá? Então, eu consigo ter essas funções. O que mais que eu acho que é interessante mostrar? Esse cara também, ele faz o teste do strap, que seria a conexão entre as baterias. Muita gente usa pedaços de condutores ou então barras para fazer a conexão entre as baterias. Ele também, do mesmo jeito que eu tenho o teste da bateria, ele vai me pegar quanto que eu tenho lá de resistência nessa conexão, e eu também posso a qualquer momento editar limites para dar o aviso de falha e tudo. Eu esqueci de mencionar, mas eu consigo criar vários limites e já deixar pré-selecionado. Então, eu posso vir com limite 1, 2, eu tenho alguns limites que eu posso deixar configurado para cada tipo de bateria. Então, vou colocar no limite aqui. Tá certo? E aí eu tenho do mesmo jeito, eu vou testando as conexões entre as baterias individualmente. Deixa eu ver o que é mais interessante mostrar para vocês aqui. Esse cara, ele vai ter a conexão Bluetooth, então eu posso usar com o aplicativo de celular, eu consigo fazer a conexão e descarregar esses dados, e eu consigo também transferir essas informações para um software de gerenciamento de baterias. Nesse software de gerenciamento de baterias, eu consigo criar um histórico. Alguém aí me perguntou se eu tenho a conexão online. Online você não tem, como se fosse um sistema de monitoramento, mas eu consigo, em cima desse cara, se eu vier, por exemplo, em opções de memória, eu tenho as minhas memórias,
Então ele tem a descrição, eu posso pegar algum deles e visualizar. Então eu entrei no meu modo sequência, eu tenho lá todas as informações de quando foi testado, qual que foi a tensão, qual que foi a resistência para cada uma dessas baterias que eu testei. Eu consigo ver isso até a bateria 32, que seria o que eu configurei para o meu banco, tá? Eu consigo voltar e ter aqui informações, eu consigo ter mais, eu consigo ver a tensão contínua, eu consigo ver a tensão alternada, tensão de Ripple e a corrente. Então eu tenho tudo na mesma tela, inclusive eu posso ter informação de medição de temperatura para cada uma dessas células. O legal é que fica salvo tudo num único arquivo e eu consigo ver quantas vezes eu testei essa bateria. Então, eu testo, o meu padrão é testar a cada 6 meses. Eu consigo configurar para consigo visualizar todas as medições com intervalo de 6 meses. E quando eu tiver uma bateria que já começa a mostrar um desvio, eu diminuo esse tempo para fazer cada 3 meses, semanalmente. O equipamento, o teste dele não é destrutivo, então você não danifica a bateria. Então eu posso testar mais vezes. É uma preocupação grande do pessoal que já faz esse monitoramento há algum tempo, ficar preocupado. Falar, cada vez que eu testo, eu dou uma danificada, dou uma machucada na bateria. Com esse cara, não. Então, você pode fazer semanalmente o teste para fazer esse acompanhamento. Eu não sei como que a gente está aí de tempo, eu não sei se o Rubim quer falar alguma coisa. Rubim, esqueci de alguma coisa? Não, Felipe, eu acho que não. Ele vem com a barrinha, só para mostrar aqui, ele vem com a barrinha de calibração, então eu consigo fazer a conexão, ele já vai ter a resistência padrão e eu consigo zerar o equipamento. Então, quando eu estiver suspeitando que os meus contatos aqui o contato da ponta de prova tiver com algum problema, tiver desgastado, eu consigo fazer a minha calibração desses contatos. E o contato é facilmente substituível. Ele já acompanha uma peça de reposição, mas isso aqui dura muito tempo. Eu não sei se o Rubim sabe o valor, os ciclos que dura uma pontinha dessa. Aqui depende muito do contato, do que eu não tenho de cabeça qual a quantidade, mas como o Felipe disse, é bastante. E essa plaquinha que ele mostrou, né, de calibração de zero, ela tem que ser calibração de zero, né? Então ela serve como uma referência para toda vez que você trocar a ponta de prova do equipamento, né? Então, se você usa aquela com extensor maior ou menor, ou as pontas menores, é necessário você fazer esse tipo de calibração. Felipe, eu acho que a gente pode passar para as perguntas. Também acho que sim. É só para uma vez. Me perguntaram também que tem empresas que não podem associar o smartphone, não pode usar o smartphone no processo e tal. Eu consigo fazer a transferência dos dados pelo USB normal, tá, gente? Então eu não precisaria necessariamente transferir via o Bluetooth, mas eu consigo também fazer essa transferência via cabo. Então vamos lá, o que ficou de perguntas e respostas? Eu não sei se agora a gente tem a telinha. Deixa eu projetar a minha tela aqui. Bom, essa é a tela final, pessoal, só para vocês já irem anotando aí os contatos. A gente vai agora responder algumas perguntas, tá? Então, eu vou falar elas em ordem de chegada. Beleza. Então, o Marcelo Barbirato tinha perguntado, né, qual que seria a periodicidade recomendada para fazer a medição de resistência interna e se existe algum prejuízo para a vida útil da bateria para fazer esse tipo de medição. Bom, Marcelo, a periodicidade ela está muito relacionada com a criticidade do seu sistema, né? Se a gente for pegar aquela tabela de recomendação da I3E, ele fala a cada 3 meses, mas é aquilo, se o seu sistema né, extremamente crítico, né? Então, o ideal é que você diminua, né? Que você tenha uma periodicidade maior. Eu acho que cai naquela de como não é um teste destrutivo,
vai depender do quanto importante é seu sistema de proteção. Então, se é algo que não tem um equipamento redundante, alguma coisa, você pode diminuir, falar, não, eu quero a cada 2 semanas eu vou testar. Então, você consegue fazer esse acompanhamento aí. Tá, manda ver, Rubinho. O Thiago perguntou, né, qual que é a variação máxima de resistência interna aceitável durante a vida útil de uma bateria, né, quando que ele pode condená-la. Isso acaba variando, né, isso também varia de fabricante a fabricante, né, a gente sempre fala que até 20% acima, né, passou de 20% do valor nominal, você tem um aviso, né, você tem um warning para essa medição, e acima de 40%, 50% você já pode condenar essa bateria. Né? Lembrando que a gente está falando de resistências muito pequenas, estamos falando na casa de miliohms. Esses testes do BT 521 são com a bateria em carga ou vazio? Não, eles são com a bateria carregando. Né? Do jeito que está o seu sistema, funcionando online, você vai fazer esse tipo de medição. Você não precisa desconectar o seu sistema, ou se ele estiver carregando ou descarregando, né? Eventualmente, no meio dos seus testes, se você tiver algum evento que seu banco precise operar, que ele precise entrar, você não vai ter prejuízo nenhum na sua medição, ela não vai afetar em nada o seu banco de baterias. Próxima pergunta. Então, em termos de resistência interna, entendo que cada fabricante fornece um valor. Né? Então, alerta de saúde, qual seria o percentual de resistência? Esse a gente já falou. O webinar vai ser está sendo gravado, vai ser... Logo a gente só vai fazer algumas edições no webinário, mas a gente vai deixar disponível no nosso canal do YouTube a gravação completa do webinário, tá, gente? Beleza. Uma pergunta aqui bem legal. Se os resultados dos testes informados pelo BT estiverem satisfatórios, eu posso prolongar a utilização da bateria além do prazo de vida útil indicado pelo fabricante? E é exatamente essa a ideia do BT, né, que você consiga utilizar ao máximo a vida útil do seu banco de baterias e também, né, indicar qualquer problema que você tenha, né, Eu acho que numa eventual troca, numa eventual substituição desse banco. Eu acho que a grande vantagem é exatamente essa, porque eu tenho ido em muitos clientes fazer teste com essa ferramenta, e o que acontecia antes de ter esse tipo de ferramenta? O cara falava, não, a cada 2 anos eu vou trocar tudo, ou anualmente eu vou trocar todas. Ou então ele fazia um teste de descarga e se não desse o limite que ele estipulou, ao tempo que ele precisava, ele trocava todo o conjunto. E acho que durante a apresentação o Rubinho falou, e se eu tiver uma bateria ruim no meio de várias, ela além de danificar as outras, ela vai ser o elo fraco da corrente, vai ser onde todo o meu sistema vai cair por causa da bateria. Então, com o acompanhamento do BT, eu consigo verificar qual bateria está com problema e substituir somente ela. Não fico na dependência de um período ou então de um evento para estar trocando tudo. Então, você consegue economizar nesse tipo de teste, nessa rotina de manutenção e preventiva. Bacana. Também perguntaram aqui se esse equipamento ele precisa passar por calibração e qual que é a periodicidade recomendada. Bom, calibração, todo equipamento de teste e medição, né, ele é passível, né, de ser calibrado, é uma vantagem, né, você ter esse equipamento calibrado. Então, você calibrar, né, pressupõe-se que por comparar com um padrão, né, um padrão rastreado pelas normas. E a periodicidade, eu confesso que eu não sei de cabeça qual é a periodicidade recomendada no manual do equipamento. O Rubinho, é que tem uma controvérsia muito grande aí entre o que tem de lei. Hoje, os próprios laboratórios de calibração, eles não podem colocar um período. Antigamente, o cara fazia a calibração e vinha no certificado válido durante 1 ano. Tá, porque aí o cara via que o certificado ia vencer, mandava calibrar novamente. Quem
estipula o período de calibração é o próprio cliente, até mesmo pelo o quão importante é o valor medido, tá? Então, eu tenho equipamentos de referência, o que vale lembrar que a Fluke já é muito conhecida por vocês aí, eu tenho equipamentos aí usando há 20 anos e estão funcionando, então vale muito daquela robustez dos equipamentos, mas quem estipula o tempo de calibração é o próprio cliente. Então, eu mesmo costumo indicar, falar, não, faz anualmente, mas às vezes é um equipamento que não é um equipamento de referência, não é um equipamento do processo, você pode deixar para fazer em 2 anos. Um negócio importante, uma dica, um guia importante é a placa de calibração. Quando você faz o teste, ele vai te mostrar o valor que está compensando. Você vai ver, não, deu um valor muito alto. Aí você manda para fazer tanto a calibração como a verificação do equipamento. Mais ou menos isso, Rubim? É isso aí. Então, a gente, só reforçando, né, a gente sempre fala que são 3 parâmetros, né? A recomendação do fabricante, e aí, como o Felipe pontuou muito bem, não é uma obrigatoriedade, né, é uma recomendação do fabricante. Alguma norma interna que você tenha, então, pela ISO 9001, né, existe uma rastreabilidade, né, nos seus instrumentos, na calibração dos instrumentos, e o bom senso. São 3 fatores aí na hora de você determinar qual que é o período de calibração para esses equipamentos. Uma pergunta aqui do Renan, né, que ele fala aqui, uma subestação de potência, qual que seria a recomendação para realizar um ensaio de descarga em campo? Lembrando que simular uma falta de alimentação em uma subestação pode ser preocupante, uma vez que o sistema ficará exposto. E exatamente por isso, Renan, que muitas vezes você não faz esse tipo de teste de descarga em um sistema crítico. Então, você faz todo você tem o projeto do seu banco de baterias, você tem aquela autonomia projetada, mas o acompanhamento que você faz é pela resistência interna. Lembrando que o teste de descarga, ele vai te dar a estimativa, vai te dar o tempo, a estimativa de tempo de operação do seu banco de baterias, que ele vai conseguir fornecer alimentação para a sua carga. Mas ele não é algo mandatório, né? Ele não é uma manutenção, ele não é algo preditivo, né? A manutenção preditiva mesmo nesse seu banco, dada essa criticidade dele, é você fazer um acompanhamento periódico da resistência interna de cada bateria, de cada célula do sistema. Acho que mais uma pergunta aí que eu acho que fizeram umas 3 ou 4 vezes é se ele possui algum monitoramento online. Na verdade, não. Tá, a função dele é criar esses relatórios para eu fazer o acompanhamento, mas as medições são feitas no equipamento, eu consigo descarregar por um software, como a gente falou, no PC ou um software no smartphone e fazer esse acompanhamento, mas online não, tá, gente? Ele faz a medição e aí eu consigo acompanhar, mas eu tenho que descarregar, gerar um relatório para fazer esse monitoramento. O Bruno perguntou, né, por que apareceu um resultado negativo, né, em uma das medições, provavelmente foi da minha apresentação, muito provavelmente porque os polos, na hora que foi feita a medição, os polos estavam invertidos. Só respondendo, eu estava fazendo um teste aqui enquanto vocês estavam vendo a apresentação. Se eu não tiver configurado nada de limites, então eu não coloquei um limite para aprovar ou reprovar a bateria ou dar o estado de atenção, ele vai fazer a medição da mesma maneira se tiver com a polaridade invertida. Somente ele vai indicar menos 6 volts, que foi o meu caso. Se eu coloquei nos meus limites uma tensão mínima, que no meu exemplo eu coloquei lá 5,75, quando eu fizer uma medição com a inversão de polaridade, quando eu errei as pontas de prova, ele vai reprovar o teste. Por quê? Porque está abaixo dos 5,75, deu menos 6. Entendeu? Então ele vai, se eu fizer a medição invertida, você não vai danificar o equipamento, você não vai danificar a bateria, mas num teste em sequência, com os limites ativos, ele iria indicar falha, tá certo? Mas o valor de resistência não vai mudar.
Rubim? É isso aí. Bom, pessoal... E perguntaram de memória também, eu acho que a gente já está meio estouradinho no tempo, mas perguntaram de capacidade de memória. Você, Rubim, tem de cabeça aí quantas memórias? Porque eu sei que são várias, acho que eu mesmo eu nunca paguei. Pessoal, é bastante. São muitas, tá? Estou falando são muitas mais de memórias. 400 mil edições. Então, acho que só de limites que eu consigo predefinir são 100. Imagina a quantidade de memórias. Eu acho que isso aí não é um limitador para o teste do equipamento, gente. Acho que uma última pergunta aqui, que eu acho que tem um ponto bem pertinente, é o do Luiz, né, quando ele fala qual que é a diferença do teste de resistência para o teste de condutância. Na verdade, é só o inverso, né? Você está medindo você consegue no BT fazer pelo software fazer essa configuração, ele vai fazer isso que eu ia mencionar. No equipamento eu não tenho transformar em condutância. O software ele faz essa análise, né? Então você consegue determinar os limites pelo software. E ele pergunta uma coisa, né, que a gente se depara bastante, muitos clientes têm esse problema, é com relação ao fabricante dos bancos de bateria, das baterias, né? Muitas vezes eles não passam os valores de resistência interna, né? E a nossa recomendação é sempre, bom, se você tentou de tudo, se o fabricante não te passou a resistência interna média dessa bateria, o que você faz? Pega o seu banco de baterias, né, ou baterias da mesma marca, mesma capacidade, novas, né, que estejam novas, faz a medição em cada uma delas e usa a média dessa medição, né, se você não tiver não tiver valores muito discrepantes entre elas, os valores estando próximos ali entre elas, utiliza a média dessas medições, às vezes em 3, 4, 5 baterias como referência. Bom, pessoal, acho que é isso. Então aqui os meus contatos, os contatos do Felipe. Se vocês tiverem alguma dúvida, se quiser mandar um e-mail, mandar alguma mensagem para a gente, fiquem à vontade. Só antes de encerrar, Rubim, caso vocês queiram ver o equipamento, fazer algum teste mais específico, eu tenho essa ferramenta para demonstração. Antes de dar esse negócio da pandemia todo, era mais fácil eu estar indo até o cliente para a gente fazer um teste. Mas, se vocês fiquem à vontade, a gente faz uma conferência aqui, eu tenho umas baterias, a gente bate um papo, tá, gente? E também podemos ver de fazer as viagens, sim, mas tem muita empresa com a restrição de receber cliente, de receber visitante, mas entre em contato, nesse meu telefone tem o WhatsApp, a gente pode conversar e fique à vontade. É isso aí, pessoal. Obrigado pela participação de todos. Obrigado, Felipe. Obrigado a toda a equipe da Getrotech pelo convite. E valeu, gente. Eu vou disponibilizar, acho que nos próximos dias já vão ter esse vídeo no nosso canal no YouTube. Não deixe de acompanhar lá, a gente está lançando praticamente semanalmente vídeos de aplicação de equipamentos. Obrigado a todos e até a próxima.